Pessoal, sejam bem-vindos ao ClusterCast, podcast oficial da Cluster Media. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui comigo a doutora Sabrina. Seja muito bem-vinda. Vou tentar fazer uma apresentação aqui, né, que faça jus aí ao teu currículo. Mas a doutora Sabrina Cruz é advogada, empresária, palestrante, escritora e idealizadora do movimento Inspirações. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Especialista em direito da família, sucessões e direito imobiliário e fundadora do escritório em Cotia, onde ela atua hoje. O seu trabalho vai muito além dos processos, ajuda pessoas a protegerem as suas famílias, seus patrimônios e a tomarem decisões mais conscientes através da advocacia, das palestras e da produção de conteúdo. Tá Perfeito, ok a perfeito. apresentação? Além Alguma coisa? até, imagina que isso. Eu que te agradeço o convite, né? Para mim é um privilégio participar, poder contar um pouco da minha história e contribuir, né, com essas pessoas que estão nessa jornada do empreendedorismo e tudo mais. Mas falou muito mais, muito além, né? Agradeço a abertura. Não, você tá muito modesta, Sabrina, mas obrigado, tá, pela presença aqui. Além disso, você também, como eu falei aqui, você também publica alguns artigos, né? Você tem artigos em quais canais, quais mídias? Isso, eu uso isso, esse canal, né, de comunicação, realmente para informação, porque ao longo da trajetória no direito e tudo mais, eu fui percebendo a cada caso que chega, a cada pessoa cada vida, né, enfim, que precisa de ajuda, a falta de informação. Às vezes o que para a gente é muito claro, o que é muito óbvio, eu comecei a entender ao longo dessa jornada que faltava essa questão de realmente trazer informação clara e objetiva que fale todas as línguas. Então, hoje eu tô como colunista da revista da revista Valoriza e do canal de comunicação que é o Coticia. Então, eles me permitem que eu faça artigos mensais sobre temas da área da família, da área imobiliária, realmente para trazer essa informação que a população é carente nesse sentido. Poxa, bacana. E isso que você falou, Sabrina, de informar, né? Acho que hoje o grande ativo, né, dos nossos dias é a informação. Né? A informação faz muita diferença, seja tocando um negócio, enfim, mas como tá muito bem dito aqui no teu currículo, né? Mas para tomar decisões mais conscientes, a gente precisa de informação. Agora me fala uma coisa, Sabrina, como que você entrou nessa área? Eu sei que você não começou empreendendo, né? Não, Mas imagina. vamos falar primeiro sobre a advocacia, aproveitando que Sim, agosto é o mês do advogado, vamos capitalizar em cima disso, né? vamos comemorar. Mas fala um pouquinho, como que você entrou na área da advocacia? O que que te fez ir para essa área especificamente? Sim, eu sempre quis fazer uma profissão, eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu tinha já 12, 13 anos, eu já pensava o que que eu queria ser, o que que eu queria estudar. E eu tinha muito em mente que eu queria uma profissão que eu pudesse ajudar pessoas, de alguma forma, né? Então, que não fosse uma profissão tão rasa, alguma coisa que eu pudesse conversar, que eu pudesse me conectar com as pessoas. Então, eu tinha duas possibilidades, eu tinha duas coisas na minha cabeça. Uma era psicologia e a outra era o direito. E aí, por destino, realmente eu fiz um curso profissionalizante que eu acho que cabe até aqui mencionar, que é no Rotary Club, que eu fiz aqui da nossa cidade, de Cotia. É um curso gratuito que eu sempre divulgo aonde eu vou, porque eu acho que todo jovem deveria ser obrigado a passar pelo Rotary, porque foi onde a minha vida transformou. Me abriu muitas portas, me preparou para o mercado de trabalho e até para essa jornada do empreendedorismo que hoje eu estou. Mas a partir de lá, eu já arrumei um emprego de jovem cidadão. Não foi aqui a Cotia foi em São Paulo e era no escritório de advocacia. Então eu falo que o direito me escolheu. E quando eu comecei a trabalhar nesse escritório, eu tinha 15 anos. Ainda estudava, né? Então, como eu disse, era jovem aprendiz. E aí eu trabalhava na área administrativa do escritório. E logo em seguida, quando acabei a escola, eu precisei escolher uma profissão, não tive dúvidas, né? Fui para o direito. Poxa, bacana, Sabrina. E me fala uma coisa, para quem tá ouvindo a gente aqui, assistindo a gente, se eu quiser fazer esse curso do Rotary, né, um curso para quem tá no ensino médio, certo? Sim. Como que funciona o processo? Como que eu entro nisso? Sim, eu imagino que não é muito distante do que eu tive que passar lá atrás, porque nós estamos falando
de coisa de quase 20 anos, né? Mas Pouco eu sei tempo. que eu tenho contato com o pessoal de lá, o curso ainda existe, eles fazem muitas propagandas, parcerias com escolas, com empresas aqui da região e de São Paulo também. Mas pelo que eu entendo, você precisa estar no ensino médio e na minha época existia uma prova. Me parece que hoje não tem mais essa prova, mas tem alguns requisitos, talvez, de renda para se cumprir para você entrar nesse curso. Mas eu acho que, independente disso, vale a pena a informação, vale a pena ir lá, conferir, porque lá eles te preparam para o mercado de trabalho. Então, eles te ensinam como se portar numa entrevista, como se vestir, como você deve falar, até a forma de falar, de evitar gerúndio, vícios de linguagem. Então, realmente, eles te preparam para quando você tiver que fazer uma entrevista e ingressar, conseguir disputar uma vaga boa dentro de uma empresa, que você lute de igual para igual com as outras pessoas. Então, é importante. Além da parte técnica, o posicionamento, O né? Isso, posicionamento, isso exato, exato. bacana, isso é interessante. Uma das coisas que você mencionou é que, além do direito, né, da advocacia, uma das coisas em que você se encontrou também é na comunicação. É. Fala um pouco mais sobre isso. Como que isso influencia hoje dentro do teu negócio, dentro do que você exerce, mas mais do que isso, pessoalmente? Eu acho que assim, a comunicação hoje, ela é tudo, né? As pessoas estão cada vez mais no ramo digital, nesse mundo digital, cada vez mais mergulhadas em celular. Então, essa questão da comunicação, dessa conexão com pessoas, ela vem se perdendo ao longo do tempo. E eu acho que a questão do direito em si faz com que as pessoas elas já tenham um receio. Eu sinto muito isso na profissão, né? Ah, eu vou falar com o advogado, elas têm, às vezes, advogado como alguém superior, assim, às vezes até não vou falar porque, ou porque vai custar caro, ou porque eu não vou saber entender o que o advogado tá me falando, porque é uma linguagem mais técnica. Então, ao longo desses anos que eu fui atuando, eu fui desenvolvendo e, assim, sem perceber mesmo, treinando essa questão da comunicação com os clientes que eu atendia. A técnica tem que estar comigo. Eu sei do direito, eu sei da lei, mas ele precisa entender como é que eu vou atuar para ele? O que que eu vou defender? Então, eu tive que aprimorar muito essa questão da comunicação, porque a parte técnica para a gente é muito forte, né? Os artigos de lei, o latim, que é muito usado nas nossas peças que a gente escreve, só que a pessoa que é leiga e está procurando um advogado, um profissional para cuidar do caso dela, precisa entender o que vai ser feito. Então, eu tive que aprimorar muito essa questão da comunicação ao longo dos anos. Você sabe que é interessante isso que você está falando? Porque você está num hall de profissionais, isso é o Wilson capítulo 1, versículo 2, tá? Que eu digo, advogado e médico é bom conhecer, mas é ruim precisar. É isso. Então, né, obviamente, existem situações que é muito bom você estar ali, mas normalmente são pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, seja pela questão de saúde ou pela questão, enfim, de estar trazendo um problema. E normalmente é isso que a gente faz, independente da profissão, a gente resolve problemas, É isso. né? É isso. Mas algumas eu acho que tem esse peso da situação, traz essa questão de vulnerabilidade. E aí você falando sobre essa questão de comunicação, comunicação está muito ligado ao atendimento, e atendimento está muito ligado à conexão de um Perfeito. ser humano para ser humano. Eu sempre falo que a gente compra de CPF e não de CNPJ, independente de quem tá, de qual é a empresa, eu estou comprando de quem está ali na É minha isso. frente. É isso. Mas pegando esse gancho, né, da comunicação, de como você exerce isso, de certa forma você tranquiliza ali a pessoa que está vindo com um problema, um desafio. O que que você traz como lição de vida, ou uma experiência que te marcou em situações, porque hoje você mexe com o direito da família, situações de divórcio, muitas vezes briga ali por guarda, divisão de bens, inventário, enfim, situações aí bem desconfortáveis, de certa forma, ali para as pessoas que estão participando. Como que é isso? Como que... Isso, eu acho que você falou tudo. Primeiro que eu trato os meus clientes não como clientes, porque eu costumo falar que eu cuido de vidas. Eu cuido de pessoas. Então, quem chega no escritório, para mim, não é mais um cliente, para mim é uma vida que eu posso transformar. Então, todos os dias, quando eu levanto, eu falo que o dia de hoje seja tão produtivo que, através da minha profissão, eu possa mudar vidas. E é assim que eu trato os meus clientes. Então, o escritório, ele é todo pensado, é a dinâmica dele, a estrutura dele, o ambiente dele, para acolher. Realmente, porque é como você falou, ninguém procura advogado e ninguém procura médico porque quer. Às vezes existe também, né, nessa questão do direito imobiliário, que é um Uhum. pouco mais técnico, planejamento patrimonial, as pessoas procuram por uma estrutura quando ali tá tudo bem. Mas na maioria das vezes, o brasileiro, como um todo, Cultural, é cultural. cultural,
procura o profissional quando a dor já existe, falando de médico e falando de advogado. Então, eu tenho muito esse cuidado de acolher, de conversar, e eu vou perguntando detalhes, vou deixando a pessoa à vontade, porque todos esses detalhes fazem com que o processo vá bem. Então, às vezes um detalhe que pode parecer que não é técnico, mas aí você pega ali o gancho da pessoa, eu vou escutando realmente como se fosse um consultório. E aí, no começo da nossa conversa, eu falei para você que eu tinha duas opções de profissão, que era a psicologia e era o direito. E no direito eu consigo exercer as duas. Então, eu entendo pessoas, eu cuido de vidas. E cada vida que chega no meu escritório é um desafio diferente. E me fala uma coisa, Sabrina, você falou isso, me veio um ponto aqui. Você já, você já teve alguma situação, provavelmente, que você se sensibilizou ali? Você consegue compartilhar alguma coisa? Óbvio, sem expor ninguém, enfim. Sim, não, O que é isso? não foi uma, são várias. Eu Aham. acho que todo dia eu vou ali me chocando com alguma coisa diferente, porque, como eu disse, cada família é uma família, cada cliente é um cliente, cada vida é uma vida. Mas eu tive sim um cliente que chegou de inventário, e aí a história até vou tentar resumir aqui, mas foi o pai dessa família que acabou falecendo, era um senhorzinho, morava sozinho num apartamento, foi colocar o celular para carregar, e aí não estava muito bem assim, e aí o celular ficou carregando muitos dias, deu curto, o apartamento pegou fogo. E aí esse senhor veio a óbito, né, no Uhum. apartamento, não queimado, mas por conta da fumaça. Inalou muita fumaça, e porque ele entendeu que a hora que estava pegando fogo, ele precisava tirar, era uma família que tinha um poder aquisitivo melhor, precisava retirar as coisas que estavam no cofre. E aí nisso inalou fumaça, desmaiou e veio a óbito. E aí isso me chocou muito pela questão do bem material que ficou ali dentro, porque ele faleceu, porque ele foi pegar o dinheiro, as coisas valiosas que ele entendia que estava no cofre, sendo que o mais valioso era a vida dele, né? Então, só que isso, o que mais me chocou não foi essa questão, foi que o senhor que veio a falecer tinha esse pensamento, mas os filhos eram três vezes piores. Quando a gente teve que fazer o inventário, eles brigaram, uma família de poder aquisitivo, tá? Não tá falando de qualquer família. Eles brigaram até pelo sofá, pela geladeira, pela divisão da máquina de lavar, era uma coisa inacreditável. Então, isso me chocou, foi resolvido, conseguimos ali, né, formalizar um acordo para todo mundo sair com a divisão correta dos bens. Mas o que mais me chocou é que eles, primeiro, não estavam tão impactados pela forma que veio, porque é uma forma trágica de óbito, né? Sim. E o que tinha ali naquela família de valioso era o dinheiro. Eles não tinham amor um pelo outro. Para as reuniões que eu tive que fazer, tinha que separar um em cada ambiente, um em cada sala, porque era uma ameaça constante. Aí você pensa, cadê o valor, né, de família? Por que que essa família chegou a esse ponto, né? O que que eu posso fazer para melhorar? Mas aí você pensa assim, nossa, é um desafio constante a cada dia, né? Mas como o amor está se perdendo dentro das famílias, sendo que a família tinha dinheiro, todo mundo ia ficar muito bem, mas eles queriam brigar por detalhes. Então, isso foi um caso que realmente me chocou. Assim, interessante você falar isso, né? Talvez na tua área você talvez seja uma das principais observadoras do que a gente enxerga hoje na sociedade como degradação da família. Eu acredito muito na instituição família. Eu acho que valores têm se perdido com isso. Agora, o que que você observa com isso, doutora? É, quais são os efeitos? O que que você tem visto como mudanças ao longo desses 20 anos aí, em termos de comportamento e de situações que claramente são uma consequência disso que a gente tem visto, né? Que hoje em dia esses valores que a gente pode considerar, a gente que fala de conservadorismo, enfim, eu acho que a nomenclatura é o de menos, mas eu acho que são coisas que norteiam mesmo, né? A questão de moral, de respeito, o amor, como você falou, são coisas que constroem uma sociedade mais equilibrada. Eu acredito Sim, muito nisso. sim. Mas o que que você observa como consequência disso? Porque esse caso que você mostrou, acho que ilustra bem, mas o que Nossa. mais que você vê E ali? agora eu tenho um que é o oposto. E assim, mas a conclusão que eu já vou te falar logo antes de contar é que as pessoas elas têm medo de expor o sentimento. Elas têm medo do julgamento da sociedade, do que a sociedade impõe como certo e como errado. E aí, em vista disso, acabei de falar de uma família que só pensava no bem material, que tinha falta de amor. Em contrapartida, hoje eu atendi um casal que está em vias de se separar, e aí houve uma traição, infelizmente, no relacionamento, e aí eu fui conversando da forma que eu sempre faço, né? Fui deixando a pessoa muito à vontade para falar. Fiz o atendimento, expliquei os prós e contras e tudo mais.
E aí, eu estava atendendo o marido, né, no caso, e ele me fez a seguinte pergunta ao final da consulta. Ele falou assim: doutora, se a gente resolver entender que tudo bem, eu passo por cima dessa situação e que a gente quer ficar junto, o que que a senhora vê na sua profissão com relação a isso? Ele queria, na verdade, uma validação de que eu falasse pra ele, olha, tá tudo bem vocês se acertarem. E aí eu falei justamente isso. Eu falei, olha, apesar de eu ser advogada, eu sou uma pessoa que acredito na instituição familiar. E eu estou aqui, lógico, eu amo a minha profissão, eu preciso ganhar dinheiro, mas eu ficaria muito feliz se vocês se acertassem. Porque não é algo que, assim, não tem tanto ódio, vocês se amam, na realidade. Aconteceu um erro, se vocês entenderem que dá para continuar e que vocês estarão felizes, não importa o que a sociedade pensa. Porque ele falou: "Ah, minha família é contra o retorno". Eu falei: "Mas a vida é sua. A vida é sua". Então as pessoas elas têm medo de sentir amor, de expor sentimento, de ir contra aquilo que a sociedade impõe. Então a gente tem uma família que tem muito amor e tem um desentendimento, mas a gente tem uma outra família que só pensa no bem material. E infelizmente o que prevalece é essa família que está perdendo cada vez mais valores e amor e carinho pelo próximo. Olha, interessante isso. E hoje o teu principal cliente são pessoas que estão ou nessa situação, talvez de inventário e também em divórcio, mas você também atende direito imobiliário, como você mesmo falou. Isso, isso. É, sabe que a gente, na agência, um dos nichos que a gente atua muito fortemente é justamente o nicho imobiliário. E hoje eu acho que talvez um dos melhores mercados em termos de rentabilidade, de oportunidade, obviamente, quando você tem estrutura ali. Como que hoje você atua dentro desse mercado? Qual que é a contribuição que você traz, por exemplo? Já aproveitando para fazer uma propaganda também, para eventualmente o pessoal do mercado imobiliário que está assistindo a gente. É isso, não, e assim, ao longo da trajetória, eu fui passando, né, pelos escritórios e também trabalhei em 3 ou 4 construtoras. Então, eu faço essa parte de incorporação imobiliária, tenho essa expertise de realmente, desde a compra do terreno, que vai ser aquele prédio, até a entrega da unidade para você. Então, faço uso capião, regularização de imóveis, toda essa parte que envolve direito imobiliário, locação e tudo mais. Mas aí a gente pensa, é uma parte técnica, mas também vem partes que mexem com o emocional do CPF no final. Porque hoje, esse ano, né, assim, vamos dizer, a gente está agora na metade do ano já. O que chegou de caso para mim, de pessoas que tinham um sonho de ter a casa própria, compraram na planta e a obra tá atrasada, é gigantesco. Eu comecei a ficar assustada, comecei a fazer uma pesquisa sobre isso, porque pessoas desesperadas colocaram o dinheiro de uma vida toda e a obra está atrasada 2, 3 anos já, e a pessoa com o dinheiro parado. Então, assim, apesar de parecer que é uma área mais fria, né, mais técnica, talvez, a gente tem, de um lado, as pessoas que estão ali construindo o prédio, né, a construtora que quer fazer um negócio. Então, eu sempre faço essa análise, não é totalmente técnica. A construtora está ali fazendo, comprando um terreno, investindo também a expertise que ela tem para construir um prédio para atingir o sonho de alguém, né? Então tem toda essa parte emocional envolvida também, se a gente pensar. E Sabrina, me fala uma coisa. Vamos pegar essa situação que você colocou. Por exemplo, a pessoa comprou um imóvel na planta, esse imóvel está atrasado. Quais são os recursos que ela tem para de alguma forma ser compensada? Porque eu acho que não é nem só a questão do dinheiro parado, mas às vezes é uma questão do gasto que você tem. Às vezes está bancando um aluguel ao mesmo tempo que está bancando ali o financiamento, né, a compra do imóvel, ou planos que são adiados, enfim, uma série de situações. O que que a legislação prevê? O que que, por exemplo, uma pessoa que está nessa situação pode fazer para eventualmente se resguardar ou mesmo ser compensada aí por esse prejuízo? Entendi. Primeira coisa que a gente faz é uma análise, né, dessa construtora, dessa incorporadora, para entender se ela está num padrão de realmente aconteceu alguma coisa extraordinária e ela atrasou aquela obra, ou se ela está realmente numa condição financeira que ela não vai entregar essa obra nunca. Então tem esses dois pontos. E aí, mas o principal é sempre que me procura, eu incentivo um contato com a construtora primeiro, com a incorporadora, entendo qual que é o cenário dele, qual é a proposta que ele tem para fazer, mas o próprio contrato de compra e venda já prevê isso. É que as pessoas às vezes ficam tão perdidas, imaginando que aquele dinheiro nunca mais vai retornar, que acabam esquecendo que tem o respaldo do contrato. Então, no contrato, ele te dá a possibilidade de ter uma multa pelo atraso da obra, receber muitas vezes um aluguel.
pelo atraso da obra, porque é igual como você falou, às vezes a pessoa está pagando um aluguel esperando entrar na casa própria. Tem alguns mecanismos que o próprio contrato prevê. E aí vai depender de construtora para construtora, incorporadora para incorporadora. Por isso que comprar um apartamento não é tão simples quanto parece. Você precisa também ter uma análise técnica, principalmente se ele for na planta. Uma análise técnica para ver exatamente esse tipo de cláusula dentro do seu contrato. Qual é o prazo, se ela pode estender ou não, qual é a multa, se tem aluguel, se não tem aluguel. Mas vamos supor o pior cenário, a construtora está quebrada. E aí, o mecanismo que tem pra gente é ou tentar um acordo extrajudicial para que ela vá devolvendo o dinheiro parcelado e essa pessoa possa investir em outro lugar, ou você vai entrar com ação judicial de distrato para receber o 100% que você pagou. Mas isso pode demorar anos, né? Então, na realidade, nesse caso que eu indico primeiro, muito cuidado para comprar imóvel na planta. Muito cuidado, porque tem esses anos de espera, tem juros, tem multa, e não estou fazendo propaganda contra. Tem muitas construtoras que são boas, Uhum. mas é necessário você ver detalhes. Não é simplesmente acreditar naquilo que o corretor está te vendendo. Então, se você fosse colocar para quem está assistindo a gente, os top 3 conselhos antes de comprar um imóvel na planta, o que que você diria para as pessoas olhar? Primeiro, procure a análise técnica de um advogado. Isso não pode parecer um pouco caro, né, nesse investimento, mas você já está gastando o dinheiro de uma vida. Então, às vezes, uma análise técnica ali daquele contrato e da construtora pode te livrar de problemas de anos. Então, tenha análise técnica de um profissional, observe o prazo de entrega da obra e observe quais são as penalidades se essa construtora atrasar ou não entregar o prédio. Perfeito. Então fica a dica para Fica a quem está ouvindo a dica. gente. Se você vai comprar imóvel na planta, então a doutora Isso. Sabrina aqui já tá te dando os caminhos. E quem quiser contatar você, doutora, onde que te acha? Quais são os teus canais aí? Tem o Instagram, né? E aí depois eu deixo para você certinho. Tem o Então pode Instagram, falar, pode fazer o teu. @sabrinapaz.adv. Lá no Instagram eu pratico muito essa parte da comunicação, realmente. Então eu coloco. Hoje mesmo saiu um vídeo falando sobre casais que compram imóveis financiados e depois se separam ao longo do caminho. Então eu sempre tento falar uma linguagem mais clara para atender todo tipo de público. Então o Instagram hoje é o principal canal de comunicação. Também tem o site sabrinapaz.adv, também está no Google. E aí, nesses dois canais de comunicação, tem os telefones e tudo mais. Perfeito. Aqui é para isso também, para você poder divulgar o seu trabalho, tá? Fica à vontade. Mas, Sabrina, uma coisa interessante, né? Você começou advogando num escritório trabalhando para um escritório. Como que foi a decisão de montar o teu próprio negócio, de empreender e como que foi esse início para você? Nossa, então, na verdade, assim, eu entendia, eu acho que nós somos um pouco criado para ter medo do empreendedorismo, né? Então, essa parte ela foi amadurecendo. Eu trabalho desde os 15 anos, né? Hoje posso falar, não tem problema nem com isso. Tenho 35, então tem uma longa jornada aí. E na minha cabeça era muito isso. Eu acho, eu sou preparada para trabalhar, para prestar serviço. Mas para ter o meu próprio negócio, eu não conseguia enxergar essa questão. Falei, nossa, eu vou passar fome, né? Como que eu vou, né? Porque eu sempre trabalhei em estruturas muito grandes de escritório ou de empresas que estavam ali consolidadas. Nunca passou pela minha cabeça começar o meu negócio. Mas aí veio a maternidade. Né, veio a maternidade, hoje eu tenho um bebê, eu falo bebê, e com 18 vai continuar sendo bebê. Mas aí a maternidade, hoje ele tem 3 anos e quando ele nasceu, virou essa chave. Porque o CLT, infelizmente, ele não permite que a gente tenha uma flexibilidade de horários, né? Você tem horário ali para você cumprir. E eu moro em Cotia e trabalhava em São Paulo, sempre trabalhei em São Paulo. E a gente tem essa questão de trânsito, essa questão de que bebê fica doente. Então eu começou a me incomodar. Na verdade, teve incômodo das duas partes dos contratantes, né, onde eu trabalhava, apesar de tudo ser entregue, né, porque a maternidade te deixa até mais forte, enfim, tudo era muito bem entregue, não era essa questão de qualidade de trabalho, nada, mas como era um escritório que eu trabalhava que eles gostavam da presença, não tinha home office nem nada disso, então os meus horários começaram a não bater com o deles, porque eu tinha que deixar o meu bebê na escola aqui 8 horas, chegar lá tarde, por conta desse trânsito, e voltar de lá 5 horas para poder pegá-lo na escola. Então começou a ter esse incômodo, e aí eu falei, não, acho que agora tá na hora de realmente tentar uma coisa diferente. E aí foi essa virada de chave de abrir o escritório. E, bom, tem um passo de coragem Oh, importante aí, né? Você talvez estivesse numa zona de conforto ali já acostumada.
E quando você teve tomou essa decisão, né, de abrir o escritório, primeiro, eu gosto muito de receber mulheres aqui no programa, porque eu acho que a mulher por si só ela já traz características, e uma delas, eu acho que por conta dessa questão da maternidade, que são coisas que a gente nunca vai ter, e isso no empreendedorismo faz muita diferença. É, mas é óbvio também que vocês sofrem com o mercado de maneira geral, porque ainda a gente vê que a mulher, de modo geral, no mercado de trabalho, ainda tem algumas dificuldades que talvez os homens não tenham, apesar de terem capacidades que, na minha opinião, até superam aí o que os homens têm a oferecer muitas vezes. Mas como que foi isso para você? Quando você começou, obviamente, você não começou já cheia de clientes, com uma estrutura sensacional, né? Aquela coisa. Como que foi isso? Morrendo de medo. Morrendo de medo, mas ali eu tinha um objetivo, né? Eu tinha, graças a Deus, acho que eu fui preparada para isso ao longo da minha jornada profissional. Passei por empresas muito boas, conheci pessoas excepcionais, líderes muito, pessoas muito boas que teoricamente me capacitaram para estar aqui, né? Porque ninguém nasce sabendo. E empreender, faculdade nenhuma ensina. Né? Você vive na prática, os seus desafios de empreender não são iguais aos meus. Então, cada um passa por essa jornada. Então, eu comecei a abrir o escritório, aí eu fui devagarinho, né? Eu tinha meu marido para me dar respaldo, né? Então, tinha uma questão financeira que não absolutamente, assim, gigantesca, mas dava para manter as contas do mês. E aí eu fui trabalhando, aluguei a sala, foi muito de pouco, trabalho de formiguinha mesmo. Aluguei uma sala e reformei da forma que eu entendia que atingiria o meu objetivo, a minha expectativa de atingir os meus clientes. Tudo então foi pensado dinamicamente, mas também vagarosamente. E aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo, né? E eu digo que não tem propaganda melhor do que o boca a boca. Né? Você atendeu uma pessoa bem, e aí daqui a pouco surgiu, olha, eu estou aqui porque fulano foi atendido por você, foi muito bem atendido, estou aqui. Então, o boca a boca, ele faz muita diferença. Claro que as mídias também, as divulgações, né, a comunicação também, mas essa questão do boca a boca vai fazendo as coisas acontecerem melhor. É a experiência. Eu acho que uma coisa que me chamou a atenção no que você falou, Sabrina, é que hoje você, no teu atendimento, você proporciona uma experiência diferente. Não é só um Isso. atendimento técnico, mas de deixar a pessoa à vontade. E aí eu vou aproveitar isso como um gancho para entrar num assunto que eu acho que, de modo geral, tem afetado todos os mercados, independente ali da área técnica que você exerce. Mas como que você vê hoje o impacto da saúde emocional das pessoas na tua profissão, seja no tipo de situação que você enfrenta ou mesmo na maneira como lidar com isso? Eu sinto muita carência na questão da comunicação, na questão das pessoas poderem se abrir com as outras. Assim, eu sinto muito essa resistência de você falar, e também tem aquela questão de que hoje as terapias aumentaram muito, né? Então, me parece que as pessoas estão com dificuldade de se relacionar com as pessoas da própria casa. Não tem mais essa facilidade de você poder se abrir. Olha, hoje eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. Elas precisam de um apoio de um profissional para poder se abrir 100%, entender qual é o problema e achar solução. Então, eu sinto muito essa carência da relação interpessoal dentro das próprias casas. Isso O- me choca um pouco. e hoje, se você fosse listar, por exemplo, o divórcio, qual que é os principais motivos hoje que uma pessoa acaba entrando nesse ciclo do divórcio e chega nesse ponto? Olha, e eu Pelo vou. que você observa, né? Pelo Pelo que eu que você observo, observa. são sempre coisas muito banais. São coisas que, teoricamente, se o casal sentasse, conversasse um pouquinho mais ali, conseguiria resolver. Por exemplo, eu tenho um casal que foi morar fora do país, chegou lá, a esposa acabou não se adaptando e não queria voltar. Vieram passar férias aqui no Brasil e ela não queria voltar. E o casal se separou simplesmente por isso. Não era uma questão de ajuste. Claro que assim, às vezes, né, tem o desgaste ali, mas que relação que é 100%, Uhum. né, perfeita? As pessoas são diferentes, então um vai fazendo concessão, outro vai fazendo concessão, mas não existe casamento perfeito, como a mídia prega. E eu acho que as pessoas, elas se espelham, hoje a rede social tá aí muito aberta, né, para você pesquisar, e elas pregam um mundo perfeito, assim como pregam a magreza,
tem a questão do monjaro. Então, as pessoas pregam relações perfeitas. E isso não existe. E quando esse problema acaba atingindo dentro da própria casa, as pessoas comparam a relação que elas têm ali com a relação perfeita da internet. E aí isso acaba chocando elas, imaginando que, e talvez se eu terminar essa relação aqui, eu posso achar alguém perfeito. Isso não existe. Então, é esse tipo de conversa que a gente vai amadurecendo dentro do escritório e eu vou entendendo aos pouquinhos, olha, mas tem chance? Por que que foi? Por que que não foi? Existe chance de eu mediar isso? Já consegui, já chegamos a esse ponto, de eu ter algum tipo de mediação e ficou tudo bem. Então, às vezes, elas procuram um profissional porque realmente essa questão da comunicação falha dentro de casa. E eu acho que isso que você colocou é interessante, né? Essa dificuldade de comunicar com quem está mais próximo. É, Às vezes eu falo muito bem com quem está longe, né? isso, Mas com quem está próximo eu é tenho esse isso, bloqueio. é isso. E hoje, pensando, por exemplo, em filhos, como que normalmente isso afeta os filhos, Sabrina? 100%, né? 100%. Eu acho que os filhos são os mais prejudicados, porque aí eles viram, na maioria das vezes, tá? Eu não tô generalizando, mas eles viram moeda de troca, né? Então, olha, eu vou permitir que você fique com ele, que você visite na semana, nos processos de divórcio, normalmente é assim que ocorre. Vou Uhum. permitir que você fique mais dias com ele na semana se eu ficar com o carro. E assim vai, os filhos partem a ser moeda de troca. E aí entra Nossa. também naquela questão da alienação parental, que está cada vez mais sendo falado. Por quê? Porque os pais começam, hoje é dia de visita do seu pai, mas aí o seu pai brigou com a mamãe. Você tem certeza que você quer ir com o seu papai? É assim, entendeu? Então, as crianças elas são automaticamente dentro de um divórcio que não tem uma maturidade dos adultos, sendo os principais prejudicados. Elas acabam virando um pivô de uma coisa que não tem nada a ver com elas, né? Aí vai para casa do pai, é dia de convivência. Aí rasgou a calça, voltou para casa da mãe com a calça rasgada. Mas seu pai deixou você rasgar a calça. São crianças. Não tem que. A gente precisa blindá-los da melhor forma possível para que esse processo não gere tantas consequências graves ao ponto deles terem que fazer algum tipo de tratamento. Mas infelizmente é o que vem acontecendo aí de forma um pouco mais recorrente. E Sabrina, o que que você enxerga hoje, por exemplo? A gente tem ouvido cada vez mais falar sobre feminicídio, sobre agressão. Mais recentemente também eu tenho ouvido falar agressão dos dois lados, né? O principal, obviamente, é em cima da mulher, que eu acho que está sempre numa desvantagem nisso, mas também ouve-se falar muito nesse outro sentido, e talvez até isso que você colocou, né? De alienação parental, que é cada vez mais comum. Você teve algum caso já nesse sentido que você viu? Enfim, como que tem sido isso, de maneira geral? Quando a gente vê muito pela televisão, eu particularmente não tenho, pelo menos não tenho conhecimento de ninguém próximo, mas às vezes a gente nem sabe, né? Até que emerge alguma coisa ali, que surge É. alguma coisa. Olha, é muito triste, na verdade, né? É muito triste, porque normalmente são casais que têm filhos, aí houve algum tipo de agressão contra a mulher, né? Não tô generalizando, mas como você É o mais disse, é o comum. mais comum, né? E aí teve algum tipo de agressão contra a mulher, mas o filho existe e às vezes ele é um bom pai. Né, e quer conviver. Como é que você faz? Porque essa relação entre a esposa que foi agredida, né, e o pai das crianças vai ter que acontecer. Não tem jeito. Então, eles vão ter que achar um meio termo aí de conviver, apesar de ter acontecido algum tipo de agressão. E aí, como que acontece? A gente precisa de um intermediário. Por exemplo, eu tenho um casal lá no escritório que houve esse tipo de agressão, e aí o pai sempre pega, quer pegar toda semana, cuida muito bem, independente da relação marido e mulher, é um bom pai. Cuida muito bem, e aí precisa que os pais, os avós intermediem, porque ela tem uma medida protetiva contra o pai, e aí precisa que sempre tenha essa questão da criança estar com os avós, para os avós entregarem para o pai, e o pai devolve para os avós para devolver para a mãe. Então, olha a dinâmica que precisa ser criada, né, para isso. Mas é muito triste, porque são famílias, são pessoas, não adianta falar que não sofre. E os filhos, né, desse casal? Teve uma cena muito que eu me choquei bastante, né? Como você disse, se eu tinha um caso, eu tenho vários, né? Aham. Mas que a filhinha era aniversário, e aí ela falou: Mamãe, o papai falou que não vai poder participar do meu aniversário porque você chamou a polícia para ele. Existia uma medida protetiva. E aí era aniversário e o pai não podia ir porque existia a medida protetiva. Então a extensão é muito maior do que a gente imagina. E hoje, você acredita, Sabrina, que as leis. Porque eu acho que tem a lei e o cumprimento da lei que são coisas diferentes, né? A fiscalização, enfim, tudo isso. Mas as leis, elas de fato protegem?
elas de fato são suficientes? Ou a gente ainda está caminhando no sentido de ter algo efetivo? E se o que está no papel de fato seria algo que funcionaria, caso tivesse o aparato, a estrutura no Estado para que isso acontecesse? O que falta então para funcionar? Acho o seguinte, as leis elas são muito boas, elas são bem pensadas, elas protegem na teoria. Então a lei é uma teoria, né, que precisa ser cumprida, é uma ordem e é o que é estabelecido. Eu acho que a falha está na execução da lei, na verdade. Não sei se é a falha ou se é o número exorbitante de casos que tem acontecido. Porque eu costumo falar, a medida protetiva, ela tá ali, ela é concedida, você vai na delegacia da mulher, o atendimento é muito bom. Então, eu digo, a prática acontece. Mas o que que impede essa pessoa, o agressor, de ir até a vítima? Esse é o ponto. Eu acho que na maioria dos casos que a gente vê das vítimas fatais, elas já têm medida protetiva, né? Isso, porque a medida protetiva ela é um papel. E aí, quando você precisar, tiver em alguma situação de risco, você pode ligar para a polícia. Mas olha o tempo, Uhum. né? O tempo que teve ali. Olha, o agressor tá aqui, eu vou ligar para a polícia até a polícia chegar, a situação já aconteceu. Então, eu acho que ainda precisa. A falha está na execução, no cumprimento dessa medida, né? Como que ela pode ser efetivamente cumprida? Porque o que tem de mulheres que têm medida protetiva e mesmo assim são agredidas ou são mortas é um número muito grande. E do lado contrário, por exemplo, de uma falsa acusação, como é que você vê isso hoje? Tem também, porque É. aí a medida protetiva, claro, né, que tem mecanismos de identificar se realmente ela é necessária, se não é, mas ela é concedida com mais facilidade, né, para a mulher. Uhum. E aí existe sim essa questão, só que quando a medida protetiva ela é concedida, automaticamente um processo se abre para verificação se realmente isso é cabível ou não. Mas aí cabe ao agressor, muito mais ao agressor, né, ou o acusado, vamos assim dizer, de comprovar que Ele tem um ônus da prova. é Ele tem isso, que provar que não é fez e não o isso, contrário. é isso, é isso. Agora, você, pegando pela tua realidade hoje, o que que você enxerga, por exemplo, hoje, em termos práticos, né, do que poderia ser feito para ter mais efetividade? Tanto, eu, sendo bem sério, esse é um mundo para mim bem, bem nebuloso, porque eu particularmente não conheço nenhum caso próximo, pelo menos que eu saiba, né? Então, se você me conhece e agride alguém aí, então, né, vamos cortar relações. É, mas Mas eu, talvez, não, mas eu tô talvez brincando, aproveite a mas oportunidade e te usa para alguém que esteja, né, nessa situação. exatamente, eu acho que esse é o ponto, né? Porque querendo ou não, e mesmo assim, mesmo que alguém não esteja na situação agora, mas eu tô explorando muito isso contigo, pensando justamente que eventualmente alguém que pode estar ouvindo a gente está passando por isso. E uma coisa que a gente falou aqui no começo, você falou sobre a questão da informação e como isso muda. Eu prego muito que o conhecimento ele liberta, né? Quanto maior o meu conhecimento, maior a minha capacidade de resolver coisas, de executar, e empreendedorismo é isso. Então, o conhecimento de quem está empreendendo faz muita diferença no negócio. Mas isso serve para todas as situações da nossa vida. Então, pensando nesse cenário, doutor, o que você enxerga hoje, que, enfim, poderia ser feito ou para melhorar esses canais, ou para tornar com que fosse mais efetivo o cumprimento da lei, ou evitar problemas, por exemplo, pensando num homem, por exemplo, que pode ser falsamente acusado, que é uma situação, eu acho que principalmente em relação à violência sexual, é uma coisa hoje que talvez está muito forte também. E eu já ouvi relatos, não sei até que ponto isso é uma realidade muito constante, de que às vezes isso também é usado como ferramenta para atingir o outro. Você já pegou algum caso assim? Como é que é isso? O que, que você enxerga? Eu fiz uma perguntona aqui, né? Bem complexa, Não, mas o mas que, que é você isso. enxerga como ferramenta hoje, ou maneira de se precaver, ou como agir se eu estou passando por uma situação parecida? Então, é exatamente isso, assim, porque na dúvida, por exemplo, de um abuso sexual, assim, se houve, se não houve, a medida ela vai ser concedida. Uhum, Justamente por isso que automaticamente se abre um processo depois para que o acusado tenha a chance de se defender. Mas também, para a concessão da medida, ela não é liberada tão facilmente, assim, existem exames, tem corpo de delito, a mulher precisa comparecer dentro da delegacia. Então, ali a concessão da medida, ela também não é tão fácil, vamos assim dizer, para ser concedida ou alguém ser acusado nesse sentido. Então, não é tão facilmente assim. Se chegou a ter e abriu um processo, é porque algum indício também de agressão teve ali. ok. Não é no 0 a 0, né? Eu acho que o problema está no cumprimento dessa medida. Talvez quando essa medida fosse concedida,
efetivamente, ter um pouco de suporte maior, algum tipo de proteção a essa pessoa que está alegando, né? Até que efetivamente se entenda que ela está num ambiente seguro. Talvez um auxílio em mudar de residência, ou blindar, ou melhorar a segurança da própria residência, da própria casa. Alguma coisa de respaldo, vamos dizer assim, de. Qual é o cronograma? Considera uma medida protetiva. Você só leva o papel daqui como acontece e aí qualquer problema você chama a polícia? Ou a gente poderia ter ali um plano de ação? Hoje tem a questão de tornozeleira eletrônica, por exemplo, e Tem. funciona. Então, é sobre isso, assim. Ou quando percebem que a pessoa entrou no raio que não deveria, já foi. Não dá tempo, é muito rápido, Aham. porque a pessoa que quer fazer, ela premedita. Né? Ele premedita. Você não vai chegar simplesmente, vou acordar e vou lá agredir ou vou fazer alguma coisa. A pessoa premedita. Então fica um pouco difícil, né? A pessoa premedita e sabe qual é a rotina daquela casa, qual é a rotina daquela mulher. Então eu acho que falta efetividade no cumprimento dessa medida. E aí é uma coisa que fica para pensar mesmo, para todo mundo depois até comentar no nossa, né? Na Poxa, nossa. por favor, né, se você tem algum comentário sobre isso, né? Aqui a gente É, está tentando debater de forma bem ampla e pegar todos isso, os lados, mas a sua opinião é importante. Comenta aqui lógico. ou no Spotify ou no YouTube, né? Que é onde o nosso podcast sai. E, Sabrina, quando você pensa nesse espectro, você cuida de situações bem delicadas, né? Então, eu entrei um pouco nesses assuntos, mas vou entrar num assunto um pouco mais leve agora. Hoje a tecnologia ela tem feito, acho que uma diferença muito grande. Eu diria que a gente está vivendo uma outra revolução, né, na indústria de modo geral, no mercado, que é a inteligência artificial. Como que você vê isso na tua área? Qual que é o impacto disso? Como que é o teu uso disso hoje? E até que ponto, né, a inteligência artificial ela vai, na tua opinião, ela vai cobrir o conhecimento técnico do ser humano, que eu acho que isso talvez seja a menor barreira para a tecnologia, mas o que vai fazer, por exemplo, um advogado, ou alguém que é técnico, diferenciar nesse mercado, por exemplo, sendo que todo mundo vai ter um acesso muito parecido ali Uhum. às mesmas ferramentas. Eu acho o seguinte, a inteligência ela tá aí, né? É uma benfeitoria, eu vejo ela como uma benfeitoria, a gente tem que usar mesmo, né? Tá aí para facilitar o nosso dia a dia, mas eu entendo que ela tem limites. Então, assim, eu particularmente, uma opinião minha, eu acho que a inteligência nunca vai substituir o olhar técnico de um ser humano, a emoção de um ser humano. A inteligência é uma máquina, né? Então, todos os meus processos que eu escrevo com emoção, é a vida de alguém. Né? Seja nessa área de família, ou seja alguém que comprou um imóvel, ou seja alguém que está regularizando um imóvel, é a vida de alguém. E existe emoção naquela situação. Então, eu entendo que esse tipo de emoção e esse olhar técnico que o advogado pode colocar em cima da situação, a máquina não substitui. Mas ela pode fazer com que o meu tempo em relação àquele caso seja diminuído. Né? Por exemplo, de criar uma estrutura daquela peça, quais são os principais pontos que a peça precisa ter para que eu não esqueça de redigir nada. Mas eu não vejo uma substituição. Não vejo. Mas entendo que ela é uma facilitadora do nosso dia a dia. Uma facilitadora para me ajudar na minha agenda, né? Para ajudar numa estrutura, para ajudar a fazer um resumo de algum caso, alguma coisa que facilite o meu dia a dia. Mas eu não entendo que ela substitui a profissão. Bacana. E eu acho que isso que você colocou está muito em harmonia com o que você vive, né? Que é de É, fato trazer essa experiência, essa humanização do atendimento. Eu, obviamente, se não tivesse isso, você poderia ser muito bem ali né, um avatar ali uma é, inteligência artificial só é. pegando dados e transformando em peça jurídica. Eu não quero, por exemplo, assim, que eu atuo muito no sentido de que, como é que se eu tivesse um problema, se eu estivesse passando por uma situação muito complicada dentro da minha vida, porque estamos sujeitos, certo? Qualquer um de nós temos relações, mas a gente não responde pelo outro ser humano. Então, todo mundo está sujeito. E aí eu penso o seguinte, se eu tivesse algum tipo de problema, qual é o profissional? Como é o profissional que eu gostaria que me atendesse nesse momento? O que que ele precisaria ter? Qual seria a forma de atendimento que eu gostaria? Eu ia querer um advogado que me responde daqui uma semana ou que me desse um atendimento mais rápido, mais humanizado, que eu sentisse que fosse realmente o meu apoio naquele momento. Então, eu atuo desse jeito, porque eu penso o seguinte: o caso daquela pessoa não vai durar para sempre.
É o momento que ela me procurou, porque ela estava precisando de um apoio. Então, eu tento ser o apoio dela realmente naquele momento. Então, por exemplo, hoje o escritório, na questão de humanização, ele é pensado fisicamente, né? Não tenho nenhuma sala com recepção, ele é como se fosse realmente uma sala, a sala de uma casa. E aí, ele tem um cheiro que foi criado para o escritório. Né? Vou até fazer propaganda aqui da minha amiga, da Ada Legal. Parfum. Ela trabalha com identidade olfativa. Então, por exemplo, você vai numa loja de shopping, você sabe que aquele cheiro é daquela loja. Hoje, o escritório, ele tem um cheiro que é próprio do escritório, para criar aquela memória, né? Então, vai ser a memória afetiva que ela viveu ali e que o problema dela, de certa forma, vai ser conduzido de uma forma segura. E a gente tem uma playlist também própria do escritório, que é para a pessoa se sentir. Então, eu sempre recebo alguém com uma música, com um cafezinho, e aí depois, ao longo do tempo, a pessoa. Porque ela chega muito nervosa. Ir no advogado não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum. Por exemplo, ir ao médico. Ir ao médico, você pode não ter um problema, mas você vai sempre fazer um check-up. Então, você vai de boa vontade, escolhendo. Talvez seja por uma dor, mas talvez seja por um check-up. Ir no advogado, você tá com problema, certamente. Então, eu tento fazer com que aquele momento de chegada seja mais leve, para que depois a gente possa conduzir de uma forma mais segura, mais tranquila para ela. Poxa, legal, Sabrina. Agora eu fiquei com vontade de ir lá, Ah, mas sem por precisar. favor, está convidado, A está gente vai lá gravar convidado. conteúdo com É você lá, isso, vai por ser. favor. Poxa, bacana. Espero não precisar do É serviço, mas é isso. bom conhecer, né? Mas Como o ele café falou. é de graça, então. Tá vendo? Agora, Sabrina, uma coisa, você falou do movimento Inspirações. Me fala um pouco mais sobre isso. Então, aí o Movimento Inspirações é uma coisa que eu tenho no coração já há muito tempo, né? É, vindo da profissão, dessa carência de comunicação, eu criei o Inspirações, então o escritório ele não tem uma estrutura muito grande, então sempre ali um grupo de 10, 12 mulheres, que eu convido, então, por exemplo, o último que teve foi sobre maternidade, porque foi em comemoração ao Dia das Mães. Então, mulheres, mães, empreendedoras, todas mães de uma faixa etária ali de bebês de até 5 anos, assim, mais ou menos, e aí, para a gente trocar experiências, o que que foi mais difícil na sua maternidade? Inspirações não tem nada a ver com a questão jurídica, com a minha profissão. Inspirações é um projeto pessoal. Legal. É o projeto pessoal de realmente conversar, de entender o próximo. E dali, muitas conexões estão saindo, né? Porque são mulheres, são mães que se identificaram, mas são empreendedoras também. Então, uma acaba se conectando com a outra. E aí, por exemplo, nós tivemos no último dona de salão de beleza, nós tivemos profissionais do marketing, nós tivemos dona de imobiliária. Todo mundo precisa comprar casa um dia ou alugar uma casa. Tá ali, todo mundo faz unha, tá aqui. Então, são mães e são empreendedoras. E aí todo mundo sai dali conectado e é uma tarde muito gostosa. Que bacana. E como que você seleciona, por exemplo, as pessoas para participar? São pessoas da sua rede de contatos ou eventualmente quem está assistindo a gente pode buscar você para querer participar? Como é que funciona isso? Pode, por favor, né? Eu deixo sempre no meu Instagram, lá tem o link do Inspirações, aí fica aberto, fica feito o convite, mas eu sempre seleciono por temas, porque eu acho que, como é um encontro para se conectar, as pessoas precisam ter algo em comum. Então, aí eu vou montando grupos. E eu sempre faço o seguinte: ou normalmente eu convido alguém e falo: olha, você está incumbida de me trazer 5 amigas dentro desse perfil, porque eu também preciso conhecer pessoas. Então, Uhum. se você pensar que se eu chamar todo mundo, eu também não me conecto com ninguém. Eu adoro conversar, né? Essa parte da comunicação para mim é muito forte. E eu sempre trago ali reflexões, então eu faço ali a mediação da tarde, né? Trago reflexões, mas também conheço pessoas. Então eu sempre convido ou uma amiga e falo, ó, você tem que trazer outra amiga, faço o convite para uma amiga que seja nesse perfil. Ou então eu chamo outra e falo, ó, traga 5. E assim vai. Cada encontro eu vou diversificando, mas são pessoas que eu conheço, convido as minhas e deixo aberto para conhecer pessoas novas também. Que legal. E quanto tempo já está rodando o projeto? Ah, tem um ano, mais de um ano e meio. Um ano e Acho que a meio. gente já teve uns 5 encontros, se eu não me engano. Que bacana, bacana. É. Parabéns pela iniciativa, porque eu acho Ai, é que muito gostoso. tudo que a gente tem a oportunidade de contribuir, de transbordar aquilo faz muito É sentido. isso, porque eu sempre falo assim, nos encontros, eu falo, gente, como eu tenho amigas tão incríveis, amigas empreendedoras tão incríveis perto de mim, e as pessoas não se conhecem, como assim, né? Então, a minha inspiração surgiu por conta disso, né? Então, fica E, o convite, fica o e convite. eu acho que uma das coisas que eu acho que é muito interessante, né, é de fato a gente perceber que não está sozinho. É isso, Parte do objetivo do programa é esse, porque às vezes é a gente está isso. sofrendo ali, passando
perrengue, desafio, e a impressão que a gente tem é que é só com a gente. É A isso. diferença é que ninguém fica postando perrengue, a É gente só posta a isso, parte boa, né? é o que eu falei. Aí as pessoas se comparam e ficam É, frustradas. A maternidade, o encontro da maternidade foi um chororô só, porque aí todo mundo entendeu que realmente passa pelas mesmas coisas, pelas mesmas dores. A sociedade julga e você tem medo de falar. Então aí todo mundo entendeu ali, olha, somos empreendedoras, passamos pelas mesmas coisas e não precisamos mais ter medo para falar sobre isso. que legal. E para a gente encerrar, Sabrina, eu queria que você pudesse compartilhar nessa tua trajetória de empreendedorismo. Para quem está empreendendo hoje, de repente está passando por aquele momento difícil, e a gente, acho que todo mundo já passou por isso, de começar a pensar, poxa, será que é isso mesmo? Será que não é melhor eu fazer outra coisa ou eu desistir? O que que você diria para essa pessoa que eventualmente não está vendo o resultado, mas está vivendo o esforço, está vivendo o processo? Eu acho o seguinte, a principal coisa você já teve, que foi a coragem. A coragem de empreender, a coragem de tocar o seu próprio negócio. Então não desista, não é fácil para ninguém. Na verdade, nenhum empreendedor vai falar para você que é fácil. Não é. Você tem dias bons, dias ruins, dias mais ou menos, e assim vai. Eu acho assim, persista. Óbvio que com responsabilidade, né? Porque talvez chegue um momento que realmente as coisas não vão evoluir como você gostaria. Mas persista até onde der. Persista até onde der, lute com todas as armas. Use a IA, a IA tá aí para isso, né? Às vezes você tá com alguma dúvida, alguma coisa, é, alguma dúvida, algum plano que não está conseguindo executar direito, aí tá aí, converse com pessoas. Tem aqui o podcast, eu me coloco à disposição, estou aberta, você também está aberto para compartilhar. Use da experiência de outras pessoas, mas não desista tão facilmente, porque fácil não é para ninguém. Poxa, Sabrina, obrigado. Então fica a dica, pessoal, Sabrina Paz aqui com a gente. E para a gente finalizar, queria que você deixasse, enfim, qualquer recado que você achar importante e, por favor, divulga as tuas redes aqui mais uma vez, que é a oportunidade das pessoas te verem também, conhecerem, obviamente, se alguém tiver na necessidade, de se conectar com você pela questão profissional ou, de repente, pelo projeto de inspirações ou qualquer outro ponto, tem essa Sim. possibilidade aí. Fica à vontade, Sim, Sabrina. não, eu costumo falar que o escritório está sempre aberto para a gente marcar um café, independente da questão profissional. Somos seres humanos e aí nem sempre a gente está bem, tá tudo certo. Direto tem alguém lá batendo na porta lá para tomar cafezinho e eu adoro receber pessoas, né? Então, eu vou deixar, meu Instagram é sabrinapaz.adv. Tem também o site, que o site está muito legal também. O site, ele acompanha a experiência do escritório, então ele também é um site que tem música, né? Ele tem lá algumas experiências diferentes. E aí também tá convidado a conhecer que é Sabrina Paz também, ponto, ADV. E é sobre isso, né? O empreendedorismo tá aí. Ele não é fácil, mas se você tem esse sonho, eu acho que você tem essa semente plantada dentro do seu coração, siga ela, porque não é todo mundo que tem essa questão do empreendedorismo, de empreender. E o empreendedorismo, ele também traz muitas oportunidades. Se não houvesse empreendedorismo, eu não teria emprego no escritório por muito tempo, né? Então, eu fui ali trilhando uma jornada desde os meus 15 anos e hoje eu sou empreendedora. Mas se um empreendedor não tivesse tido a coragem de empreender lá atrás, eu não teria passado por tudo isso. Então, empreendedorismo, além dessa questão financeira, dessa dificuldade, você também tem a responsabilidade de fazer pessoas crescerem, de gerir pessoas. Então, se você tem essa semente, estruture. Claro que não dá para do dia para a noite vou largar tudo, não façam isso, não peçam as contas, vão empreender. Mas estruture, pense, né? Pense e vai que vai dar certo. Sabrina, obrigado. Poxa, que experiência bacana. Obrigado por compartilhar as histórias. Foi muito bom. A gente precisa repetir qualquer dia desse. Com certeza. E mais uma vez, obrigado aqui pela tua presença. Pessoal, a gente fica por aqui hoje. Queria agradecer aí mais uma vez a audiência. Curta, comente, compartilhe. Se você está vendo e ouvindo a gente pelo Spotify, clica ali nas avaliações, 5 estrelas, faz um comentário, isso ajuda a entregar para mais pessoas. Obrigado e até a próxima.